Mas antes de a gente fazer esses exercícios, eu queria dar uma explicaçãozinha e aproveitar para a gente falar sobre mais um aspecto, que é fluência. Vocês todos querem ser fluentes no inglês, é até uma palavra que as pessoas entendem errado, quando alguém fala fluentemente, eu quero ter fluência, pensamos que isso quer dizer que a pessoa sabe todas as palavras ou é um craque naquele idioma. Não, na verdade, tem pessoas que falam, por exemplo, português ou inglês, que não falam fluentemente. Fluentemente vem de fluir, né? O rio corre fluentemente, ininterrupto, ok? E isso quer dizer, então, quando você fala o idioma fluentemente, você fala sem embaraço, sem confusão mental que ocorre se você está traduzindo português para inglês. Não, e a pessoa que, nada contra pessoas gagas, mas um gago não fala fluentemente. Você vê como é difícil ouvir um gago, okay? O ouvido da pessoa. Então, é uma que nós vamos ver. Fluência. Agora, para isso ocorrer, você tem que pensar, nós já falamos sobre consoante vogal, né? Que a gente quer manter isso no inglês. Ratatatatata. Mas outra coisa que ocorre é o seguinte, quando você fala, você não fala assim, desta forma, dizendo cada palavra e deixando um espaço. Seria um robô. Então, quando nós falamos, uma palavra entra na outra e parece que você está falando uma frase, parece uma palavra bem grande. Okay? Para fazer isso, então, vamos observar. Eu quero usar esse exemplo aqui. É uma frase como estas que nós temos na página 12, onde vocês estão percebendo sublinhado. Como nós vimos nas outras palavras, o que eu uso onde sublinha vai ocorrer uma batida. Então, aqui para nos ajudar a acertar a batida da nossa frase. Okay? Primeira coisa, vocês têm que observar, então, batida. Aqui, want, work, sun. Como em música, falamos um pouco sobre ritmo, mas como em música, cada idioma tem o seu ritmo e o ritmo é importante. Nós vamos ter batidas, então. Na música, você começa a música com uma batida e continua a música toda. Quando você fala, você não vai ficar alterando a sua fluidez. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos então uma batida aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, no ritmo, 1, 2, 3. E como em música em ritmo também, quando temos uma batida, temos uma contrabatida. I1, I2, I3. Então, I1, I2, I3. Até aí tudo bem, mas olha só o problema quando nós colocamos as palavras. I want to work. Eu tenho uma batida para fazer with my, duas palavras. Ok? Você vai ter que fazer duas meia batidas. Ta-tam, 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 porque eu quero manter este ritmo. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui mais comprido para vocês verem. Work in the afternoon, ok? Expressão que nós já conhecemos, ok? Cadê aqui? Alright, aí nossa contrabatida. I want to work in the afternoon. Eu tenho 4 batidinhas aqui que eu tenho que fazer dentro de uma batida, então eu vou fazer quartas de batida. Ou seja, tatam, tatam, tararatatam. Para eu bater work, no. Vamos ver com as palavras. I want to work in the afternoon. Você vai ter que dizer tudo isso numa batida só, ok? Então, só para vocês entenderem, nas frases nós vamos ter essa parte sublinhada. Aproveita, é tipo as rodinhas de treinamento que fica do lado da bicicleta da criança que está aprendendo a andar de bicicleta. É para te ajudar. Então, segue depois, nós vamos ver o porquê que essa palavra e não essa e não essa, estão sublinhados e recebem a batida. Nós vamos ver isso, mas confia em mim. Começa a treinar e concentra no seu ritmo. Agora, uma forma de treinar isso, vamos voltar e usar a primeira frase. Work with my son. Uma forma que você pode treinar isso, nessas frases que nós temos como na página 12 e muitos outros na frente, começa falando só essa palavra sublinhada, ok? Want, work, son. Want, work, son. Aí, gradualmente, vai acrescentando uma palavra ou outra, né? Vamos colocar agora I. I want, work, son.
I want work sun. Assim você está treinando, mantendo o seu ritmo, ok? Que tal o to agora? I want to work sun. I want to work sun. Vamos acrescentar o with. I want to work with sun. I want to work with son. E por fim, I want to work with my son. Acrescenta a última palavra. Então é um bom exercício vocês fazerem isso. Pega essas frases, começa só com a palavra sublinhada, estabelece o seu ritmo. I want work son. Want work son. Aí preenche. Pode ser a frase toda, sem ser palavra por palavra. I want to work with my son. Okay? I want to work with my son. Agora, para isso, então, como eu estava falando, nós precisamos ser fluentes. E para ser fluente, uma palavra tem que entrar na outra. Ou seja, o final de não deixando esses espaços, ok? Want to work. Vamos ver. A forma que nós fazemos isso é a palavra tem divisões. Por exemplo, essa palavra want. A palavra não é, a pronúncia, o ritmo dessa palavra não é what, tudo de uma vez. O ritmo é want. Ela tem uma divisão. Igual aqui, work, with, my, son. Você tem essas divisões na sua palavra, ok. Agora, tendo essa divisão, então, eu posso fazer I want, e nota que a sua entonação está subindo aqui, ok? I want, eu não falei o T ainda, porque eu não sei qual vai ser a próxima palavra. Esse é um lugar onde eu, no meu conversar, eu queria saber se vou, né? É aquele lugar onde você pausa. I want, o T está esperando. Tá bom, já decidi, vai ser um to. 2 T's, eu não preciso dizer 2 T's, posso fazer um só. I want to, já estou na posição do W, were. O K esperando, K com W, que, TH com M, my son. I want to work with my son, with my. Okay? Só o were que está sublinhado. Por isso que só esse pedaço está sublinhado e não o resto. I want to work with my. Vai começar a surgir uns sons muito estranhos assim. Mas isso é ser fluente, é fluir, uma palavra entrando na outra. Rápido ideia disso. Quando eu era moleque, me dizem que tem uma dessas em português, mas uma que a gente fazia, uma brincadeira com os outros, eu dava 3 palavras mágicas para ele. Oa, tagu, sayam. As 3 palavras mágicas. E você falava, fica aí sentado, fica repetindo essas 3 palavras mágicas com muita convicção e você vai ter qualquer pedido que você quiser, ou vai aparecer um gênio para você. Aí o cara ficava sentado lá. Oa, tagu, sayam. E nada acontecia. De novo. Oa, tagu, sayam. E nada. Bom, dependendo do grau de ignorância da pessoa, poderia levar muito tempo, mas o que ocorre é que a pessoa cansa de dizer 3 palavras individuais. Oa, tagu, sayam. E ela começa a cansar e oa, tagu, sayam. E começa a juntar uma dessas palavras com a outra. E daqui a pouco ele percebe que está falando uma frase. A frase é oh, what a goose I am. Ou seja, ou que pato sou eu, ou que idiota sou eu, ou a tagu sayam. Mas quando separado é estranho, mas quando juntos é uma frase, ou watagu sayam, ou watagu sayam. Mas esse ritmo, agora, isso ocorre, gente, e é só perceber, se vocês olharem música, você vê isso acontecer, né? Aqueles livrinhos que mostram a música e tal, e vocês sabem cantar junto. Aí faz amor da, aí, sei lá, minha vida,
Okay? As palavras são divididas, são quebradas em pedaços, e um junto com a outra, okay? Isso é normal, inclusive música é um bom lugar para você perceber isso e treinar isso, mas para a gente ser fluente, então, e sempre irei referir a isso, o final de uma palavra entrando na outra palavra, não dê espaço, want to work with my son, e mantendo o seu ritmo, okay? Want to work with my son. Ok, vamos ver aqui mais. Ok, terminando essa página 12, então, vocês podem repetir. Essas frases aqui estão no seu CD de áudio. Se você não adquiriu, é bom adquirir os CDs que acompanham as apostilas. Tem essas frases, ok? Para vocês treinar, para a gente não gastar tempo com isso agora. Okay? Mas concentra onde está sublinhado a sua entonação, subindo aqui, want, work, e é só aquele pedaço sublinhado que importa, ok? Alright, muito bom. Vamos para a próxima lição, aproveitar esse bloco que está menor e a gente fazer a próxima lição. Lesson 4 começa nas suas apostilas, essas primeiras lições estamos colocando aqui para vocês, mas depois nós vamos tirar, ou não vai ter, a partir da lição 6, e é bom vocês arrumar a sua apostilinha também. Mas, em todo caso, na sua apostila, a partir dessa lição, as lições pares, 4, 6, 8, etc., vão ser lições como esta, não vamos ter mais verbos ou objetos, etc. Isso é tipo um manual de sobrevivência embutido aqui dentro. Então, é tudo escrito em português, as ideias, etc. Eu vou passar por cima rapidamente, não está aí do lado para vocês lerem, mas eu não vou ler tudo, eu só vou te dizer os pontos mais altos e as coisas mais importantes nesta lição 4, e depois vocês podem ler. Também, no final da lição, a página 17, vocês têm exercícios de pronúncia, que também tem no seu CD, e no final da lição, bom, isso nós vamos ver. Alright, lesson 4, então. A primeira parte aqui fala muito sobre imitação. Imitação é um aspecto tão importante para você aprender um outro idioma. E é importante para vocês raciocinar isso. Vocês falam português, é a sua língua mãe. Isso, quando você chega para falar com alguém em português, você não imita sons, você não reproduz sons, ok? Você fala da sua alma, porque é a sua língua mãe. Ao tentar falar um outro idioma, vamos dizer assim, você só tem uma língua mãe. Okay? O próximo idioma, o que você vai querer fazer é imitar aquelas pessoas que estão falando a sua língua mãe, para que pareça que você fala como se fosse uma língua mãe. Mas você nunca vai conseguir, porque você não nasceu dentro daquele idioma. Por isso que chama língua mãe. Tem muitos efeitos quando você nasce dentro daquela pessoa que está falando o idioma. Mas imitação vai ser muito importante, ok? Eu estou imitando português. Parece que eu sei falar português razoavelmente bem, mas às vezes, eu sei, eu estou cheio de erros. Mas eu sei imitar. Imitação, eu imito o que eu escuto outros brasileiros fazendo. Às vezes o meu sotaque até muda, eu escuto um paulista falar, depois um outro, eu estou imitando, mas imitação é muito importante nessa ideia de aprender um outro idioma, ok? Papagaios aprendem a falar um idioma que não tem nada a ver com eles, mas eles conseguem, papagaio tem um bico e vocês têm bocas, então vocês conseguem, é só ouvir. Alguns aspectos sobre imitação necessita de concentração, o Tom Cavalcante, quando ele vai imitar alguém, ele não pega um vídeo daquela pessoa e assiste uns 10 minutos e pronto, vou fazer um show. Provavelmente ele fica meses e meses e meses assistindo, olhando com detalhe. Você vê um bebezinho quando olha para a boca da mãe e até coloca a mão para ver como mexe e tal. Então é muito importante, você observe. Se você treina um papagaio no dedo, você fica repetindo, você pode ver que os olhos daquele papagaio ficam muito vermelhos e ele fica concentrado em você. Okay? Então, imitação é importante. Agora, outro aspecto disso, que tem a ver com imitação, é uma parte que é meio estranha para nós, mas é importante, tem a ver com perder a vergonha e se jogar dentro dessa imitação. É estranho, mas é tipo, eu vou no circo, eu queria muito parecer como aquele palhaço, e o palhaço está lá pulando, agora eu vou lá e, oh meu Deus, isso é tão ridículo, eu não estou acostumado. Quer fazer um trabalho de palhaço, tu vai ter que fazer aquilo. Um exemplo de idiomas, o francês, né? Francês com aqueles juju, aquela frescura toda. Você quer falar francês? Você vai ter que fazer aquilo, né? Não dá para falar francês assim, você tem que falar o francês com frescura, senão não rola. Então vai ser estranho, mas para eles não é. Se eu disser para você, ou se vocês, vamos dizer, estão tentando me ensinar o português, aí vocês falam, professor, repete a frase, eu quero comer pão. E eu fizer alguma coisa assim, eu quero comer pão.
Não, isso é horrível. Eu pensei que era legal. Se você falar, eu quero comer pão, e eu ia repetir então, eu quero comer pão. Isso é muito legal para o seu ouvido. Então, da mesma forma, se eu dizer, repete, I want to eat bread, não vem com, I want to eat bread. Não, isso não é imitação, isso é sua imaginação do que deveria ser. Imita o que você escuta. Imitação é super importante. Agora, se você treinar isso, daqui a pouco essa imitação não fica esquisito, né? Fica a coisa mais natural do mundo, okay? Então treina isso. E não tenha essa vergonha. E justamente, treinamento. Se você quer dominar o outro idioma e esse negócio de imitação, tem que treinar. Fica fazendo imitação, treinando. Assiste novela, coisas em inglês, qualquer coisa que você conseguir aí para assistir e fica imitando, né? Faz o careta. Alright, falando sobre sons, o estudo, já que nós estamos trabalhando com código sonoro, um estudo dos sons nós vamos ter nessas lições. Essa aqui é muito interessante aqui na página 13. Fala sobre o seguinte, é um tipo de escutar, um tipo de ouvir, uma técnica, na 13 e na 14, uma técnica que vocês podem utilizar, ok? Ainda vamos falar sobre uma outra técnica que chama-se ouvir passivamente. É uma técnica que vocês já podem começar a fazer, desde já. É encher o seu ouvido de inglês. O dia inteiro ouvindo inglês, só ouvindo. Isso é outra coisa. O que nós vamos falar agora chama-se ouvir seletivamente. Okay? Ouvir passivamente é fácil, é só o dia todo deixar o inglês entrar no seu ouvido enquanto você faz outras coisas. Este que nós vamos falar agora requer um pouquinho de tempo, você vai ter que parar o seu dia a dia e fazer. Mas a ideia é a seguinte, quando você escuta o inglês, um outro idioma, vindo na sua direção um monte de sons e coisas estranhas, você fica, oh meu Deus, eu não estou entendendo nada. Claro, é tudo estranho. Então a ideia de ouvir seletivamente é você parar tudo e escutar primeiramente um aspecto. Então, o caso de sons, ouvir entonação. Só isso. Concentra na entonação. Como aquilo que está sendo falado, levanta ou abaixa. É onde bebês começam. Dentro da mãe, aquele bebê já está ouvindo. Do lado de fora daquela geleia toda, mas ele não está escutando palavras, mas está escutando a entonação. Isso é tão importante. Se bebês começam lá, é a dica, vocês deveriam começar. Então, comece a escutar e escuta aquela entonação. E só o subir e o descer. Faz isso por um tempo. Aí, a segunda coisa, outro aspecto que você vai ouvir especificamente são sons estranhos. Você está escutando e... escuto muito esse... É esquisito para mim esse som, mas eu vejo que ele aparece muito. Então, concentra nele, veja... quantas vezes ele daqui a pouco você vai até sentir, se você está ouvindo com muita força, a sua boca, que é ligado ao seu ouvido, começa a fazer os sons. E você, eita, minha boca está fazendo coisas sem eu controlar. É assim que funciona. É por isso que você tem que ouvir. Se você ouvir, a sua boca vai sair o inglês. Ok? Então, você está lá escutando aqueles sons estranhos. Esse daí é muito esquisito. Volta. De novo, deixa eu escutar. Por quê? Para que estes sons que são esquisitos para vocês, se tornam seus amigos. E não sejam mais esquisitos. Agora eu posso escutar o inglês. Você não é esquisito. Você também não. Você é meu colega agora. Porque eu parei e dei uma atenção a eles. A terceira coisa que você vai concentrar e ouvir especificamente são sons parecidos. Isso não quer dizer sons que são parecidos com o português. Sons que dentro do idioma são parecidos. Como, por exemplo, o nome do cara é Dennis e ele usa um tênis. Bem parecidos, ok? Então procura também esse tipo de palavras, ouvir especificamente e comparar. Você é parecido com esse, mas deixa eu comparar. Agora eu estou vendo que vocês não são o mesmo. Inclusive, nessa lição não tem. Ok, é porque nós não falamos ainda sobre sons. Nessa lição só então as primeiras duas. O tom de voz e os sons estranhos. Na outra lição 6 nós vamos falar sobre a terceira parte, realmente, que seria ouvir seletivamente sons parecidos. É porque vai ter um exercício para vocês fazerem, ok? Então, fazem esse exercício, requer um pouquinho de separar o seu dia a dia, o seu tempo, mas você vai ver, se fizer pelo menos uma vez esse remedinho, você vai começar a sentir o efeito na hora de você escutar em inglês. Eita, tá começando a fazer mais sentido, porque eu parei e desembaratinei tudo, eu separei, desembrulhei tudo, e agora eu escutei seletivamente, e agora tudo junto faz mais sentido, ok? Alrighty, muito bom. O resto dessa lição 4 temos a comparação de vogais. É só ler aqui do inglês e o português, consoantes também, para vocês verem que os sons do português são uma coisa, os sons do inglês são completamente outra coisa. Ok? Como falei, tem essas
essas palavras, essas pronúncias no seu CD de áudio. Também no final, na página 18, no final dessa lição par, tem sempre, nos finais dessas lições pares, terão uma revisão, sempre revisando as últimas 3 ou 4 lições. Nesse caso, tem uma revisão aqui na página 18 e 19, desde a lição número 1. Tudo bem revisadinho aqui, ok? Alright, então, espero vocês na Lesson 5.